Não vou fazer exposição desse livro, porque muito... Eu estava fazendo leitura aqui, seria passarmos 2 dias aqui fazendo a exposição desse livro, mas vou tentar dele tirar algumas lições da nossa dia a dia, da nossa vida. Jó, capítulo 1. Jó. Do versículo 6. A pastora não veio aqui, não está aqui, porque ela teve um mal-estar. Por isso que não veio agora, ficou em casa. Jó capítulo 1, versículo 6 em diante. Quem achou, diga amém. Então acompanha aí esse texto da palavra do Senhor. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Versículo 10. Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estenda a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 12 diz: então disse a Satanás, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e versículo 13 diz: certo dia, ninguém esperava, nem Jó esperava esse dia. Um dia como qualquer um da semana. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arrando e os jumentos estavam pastando por perto, e quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui aqui, o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse:
Seus filhos, suas filhas, estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. E eles morreram. E eu, o único que ficou e escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se, o rosto em terra, e começou a chorar. Amém? Amém, nada. Começou a adorar. Começou o quê? Começou o quê? A adorar. Essa é a adoração. Quando a gente consegue adorar no meio da dor, no meio da alegria, todo mundo adora. A gente faz carnaval, pula, canta, dança. Isso aí não é adoração, pode ser até louvor. A adoração é quando você não tem motivo, não tem razão. Não tem. Tudo o contrário. Tudo avesso. Tudo desabando. Mas você consegue se prostrar de joelho diante do Senhor. E é o exemplo de Jó. Ele consegue adorar. Jó adorou. Jó adorou. Repita comigo. Jó adorou. E diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa alguma. Irmãos, tem algumas histórias na palavra do Senhor que a gente fica lendo, né, e meditando. Parece que não aconteceu nesse mundo. Razão pelo qual alguns ateus ou alguns atoas ficam pensando que essa história da Bíblia não são histórias verídicas. Não, eram fatos verdadeiros, aconteceram de fato. É que história como essa é meio complicado, no meio da calamidade, você encontrar alguém adorando ao Senhor. No meio, quando a pessoa perde tudo, encontrá-la intacta, em pé, cantando, adorando. Não é uma coisa normal. O normal é alguém que perdeu um filho, alguém que perdeu uma filha, alguém que perdeu o emprego, alguém que foi assaltado, roubado. O normal é começar a lamentar, começar a se rasgar no meio da rua, jogar. Não é cultura brasileira, logicamente, algumas culturas, começar a jogar pó na cabeça, no seu rosto. Esse aí é o normal. Alguém se trancar no quarto e começar a chorar, para que não quer ver ninguém. O normal, quando as pessoas perdem, é esse aqui. Agora, você encontrar uma pessoa que perdeu, praticamente foi a falência, perder tudo, toda a riqueza que ele tinha, ele perde 10 filhos. Não é humano isso. Jó conseguiu ver 10 caixões na frente dele. Como se estivesse contando, esse filho aqui é caçula, esse aqui é o segundo, o terceiro, esse aqui é o primogênito. Coloca no carro. Vamos fazer comboio para levar para o cemitério. Como que esse pai volta do cemitério, do enterro? Como é que essa mãe volta do cemitério? Com todo respeito ao sentimento de todo mundo que a gente costuma perder, logicamente,
a gente perde uma pessoa mais próxima, a gente acaba com a história da gente. Ninguém quer perder, logicamente. Ninguém quer perder. Eu perdi a minha irmã mais velha, perdi a minha mãe, perdi o meu pai também. Ninguém quer perder. Se pudéssemos, os nossos parentes, os nossos amigos, que vivessem conosco o resto da nossa vida, que ninguém saísse aqui perto da gente, que continuasse vivendo, mesmo tendo nada, mas vamos continuar vivendo. Está bom assim. Mas de repente você perder uma pessoa que você ama, uma pessoa querida, e mesmo assim você consegue adorar, tu está maluco. Tu não é normal. Por isso que todo adorador é pinóia. Não é entendido. Todo adorador é louco. Porque adorador não adora por aquilo que tem. Adorador não adora por aquilo que ele recebeu. Adorador adora por aquilo que Deus lhe deu, por aquilo que Deus é. Mesmo desempregado, mesmo doente, mesmo que os filhos não estejam no caminho do Senhor, mesmo tudo ao contrário, adorador adora. Obrigado, Senhor. Eu te adoro por aquilo que tu és. Tu és santo. Eu não estou vendo a minha família, mas o Senhor é santo. O Senhor está no controle. O Senhor me deu a família, o Senhor tomou, louvado seja o teu nome. É loucura, eu não consigo engolir isso, irmão. Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu não quero que isso aconteça na minha casa. Não é fácil passar isso na pele. Você perder pessoas que você ama, de repente. E se você se prostrar, começar a orar, desculpa a expressão, mas a gente se tornou uma moda começar a falar a essa geração de mimimi, que é um fato, porque o que nós temos produzido nessa geração, realmente, somos uma geração de mimimi. Porque se amanhã ficar gripado, é motivo de não adorar. Amanhã, se a minha filha ficar com gripe, com uma doençazinha, é motivo de não ir para a igreja, é motivo de não adorar. Amanhã, se eu ficar desempregado, se o salário não cair, é motivo de esfriar a minha fé. Se amanhã não for cumprimentado, não foi abraçado ao entrar na igreja, ninguém me cumprimentou, ninguém olhou para mim, ninguém comprou a coxinha do irmão Eli, não volto mais aqui. Essa é a nossa geração. Eu desconfio que se Jó estivesse vivo, ele falaria: Senhor, me tira dessa geração, que não aguentaria viver entre nós aqui. Imagina o Jó fosse seu vizinho, que perde 10 filhos, perde a empresa. Cá entre nós, você não falaria mal dele? Jó, seu burro, seu bobo. Você não falaria mal dele? Fala sério. Esquece esse Deus, Jó. Você não falaria mal dele? Mesmo assim, ele vindo para a igreja, você não falaria: Jó, está maluco? Essa igreja que não te dá nada, pelo contrário, você está perdendo um monte de coisas que você tinha. Perder sua empresa nessa igreja, perder 10 filhos nessa igreja, perder tudo nessa igreja, perder a sua saúde nessa igreja, perder a sua esposa nessa igreja. E você quer continuar indo para essa igreja? Tu está maluco? Fala sério. Porque nós somos uma geração de mimimi. Qualquer coisinha já desisto. Esse pastor está sendo muito grosso. Desisto, eu não vou mais lá. Jesus pegava pesado. Algumas pregações que ele pregava, o povo saía, ia embora. Isso é Jesus. Então, você quer porque ele pegava pesado? Ele mudou a mensagem dele? O povo está indo embora, agora eu vou pregar leve. Lê a Bíblia. Lamentavelmente, nossa fé tem sido muito peneirada. Não passaria na peneira, felizmente. Lamentavelmente. O que, como pastor, ouço, às vezes, alguma justificativa, desculpa,
pessoas que justificaram para mim hoje, mas desculpa que a gente vê, pastor, não posso orar porque, pastor, não posso ir na igreja porque eu fico me perguntando, por que não quero orar? Por que não quero ir para a igreja? É por causa de quê? Que mesmo que ele falou? Eu fico tentando me perguntar, puxa vida, será que isso é sério ou está brincando? Ou está tirando sarro de mim como pastor? Ah, não vou na igreja por motivo tal. Irmã, vir na igreja, você não veio para me agradar. A adoração é sua diante do Senhor, não é para mim. Você veio para adorar ao Senhor. Você não precisa se preocupar com a minha opinião ou não. Se eu vou gostar, deixar de gostar. A igreja é você que vai vir aqui, se prostrar, começar a dar culto ao Senhor. Não a mim. Eu também quero vir aqui para adorar. Para adorar. E Deus quer nos encontrar como Ele encontrou Jó. Eu suspeito, isso é apenas uma tese minha, eu suspeito que a mesma coisa que aconteceu com Jó, aconteça conosco aqui. O que é, pastor? Deus estava numa reunião com os anjos. De repente, lhe aparece o intruso que não gostava de trabalhar, até hoje não gosta de trabalhar, chamado Satanás, no meio da reunião do Senhor com os anjos. Deus pergunta para ele, de onde veio Jó? Ou melhor, de onde veio Satanás? Ele olha para o Senhor, Satanás, e diz, eu fui para Guarujá. Eu fui passear na casa do seu filho Ferreira. Eu fui passear na casa da sua filha, Flávia. Eu fui lá no Guarujá passear na casa do seu filho, Irineu, Regina. Eu fui passear na casa do seu filho, Ângel. E o Senhor pergunta, viu o meu servo, ou a minha serva, Patrícia? Viu o meu servo, Jó? Viu o meu servo, José? Viu ele? Ele me adora. E aí Jó tenta se levantar contra o Senhor. E Jó diz o seguinte, aliás, Satanás diz o seguinte, Senhor, sabe por que Jó te adora? É porque você deu uma família linda para ele. O Senhor deu uma grande empresa para ele. O Senhor deu fama para ele. Fama. O Senhor deu saúde para ele. Tem dinheiro sobrando. Ele tem muitos amigos. Por isso que ele te adora. Agora, tira ele o que ele tem. Tira ele o dinheiro. Tira ele a fama. Tira a fama dele. Deixa ele ficar desempregado, sem dinheiro. Joga uma doença nele, um câncer. Se ele vai continuar te adorando. Em síntese, Satanás tentou negociar com o Senhor em relação a Jó. Vamos olhar aqui para o texto. Acompanhei. No versículo 10, primeiro tese, que Satanás fala para Deus, porque Deus mostrou, o Senhor mostrou toda a estrutura que Jó tinha, riqueza, família, uma linda família. Ele mostrou, explanou tudo para ele. Porém, Satanás, ele deu contrapartida. Satanás disse, versículo 10, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Jó tinha 7 filhos.
Quantos filhos? Quanto? 7 filhos e 3 filhas. Total 10. Coisa difícil ver uma grande família tão unida, como a família de Jó. Mas o dele estava unida. Mas isso não era resultado, isso era resultado, logicamente, de um homem que orava, um homem que era íntegro, preocupado sempre com a família. No versículo 5, Jó orava pelos seus filhos. E esse homem que entra numa falência, num único dia, porque eu nunca fui empresário, mas as pessoas entram na falência muitas vezes, gradativamente. Processualmente, vai pisando na bola, vai entrando em dívida, vai pegando dinheiro empréstimo, aos poucos vai entrando em falência, daqui a pouco fecha a empresa. Mas no caso de Jó não foi dessa forma. No único dia, fechou tudo. Ele não estava planejando isso. Não, amanhã, quando você acordar, seus filhos, amanhã, quando você acordar, eu acho que você tem melhor arrumar tudo, porque vai entrar na falência. Não, o Jó não estava preparado com aquilo. Aquilo que a gente costuma dizer muitas vezes é o dia mau. Chegou de repente, ninguém estava esperando isso. De repente os filhos morrem, de repente todos os animais foram mortos, de repente ele perde tudo e todos os filhos. Até o servo dele, imagina a responsabilidade. Todos aqueles que trabalhavam com Jó morreram. E agora, o que ficou? É só cinza. Como é que esse homem volta do cemitério, como a gente falou aqui no começo? Será que ele voltou revoltado contra Deus? Sim ou não? Ele voltou revoltado contra Deus? Eu não sei se foi aqui ou onde que foi isso, que alguém estava falando para mim que, pastor, tem uma pessoa, uma moça que está revoltada contra Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus permitiu o seu filho ficar doente. Essas coisas não dá para fazer nada. Posso comentar. Isso é tamanho da nossa ignorância espiritual, tamanho da nossa burrice espiritual. Culpar a Deus por causa das nossas calamidades. Qual é a culpa que Deus tem nisso? Ou a gente só busca Deus quando a gente está interessado por alguma coisa? Na hora que acontece alguma coisa contra a gente, culpar o Senhor que está. Por que não arrumou emprego para mim? Por que não arrumou uma mulher para me casar? Por um homem para me casar? Culpado é o Senhor. Como é que esse homem volta do cemitério? A Bíblia diz que Jó, ao receber essa trágica notícia, ele rasga suas roupas, rapa a cabeça e se prostra na terra e diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. Naquele momento, Jó, diante de Satanás, esfregou na cara do diabo, dizendo para ele que, eu amo ao Senhor, eu adoro ao Senhor. Não por aquilo que Ele me dá, mas eu adoro ao Senhor por aquilo que Ele é. A nossa adoração precisa nos mover na presença de Deus, por aquilo que Ele é. Nós não devemos, isso seria uma heresia, adorar a Deus por causa que Ele te deu roupa, te deu tênis, te deu sapato, porque você está adorando a Deus porque Ele te deu alguma coisa. Isso é interesseiro. Isso não é adoração. Adoração é, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também Ele é. Porque a vontade dEle é soberana. Quando a gente fala sobre a vontade soberana do Senhor, é que Ele não deve satisfação para ninguém. O que Ele determina, o que Ele decide, está decidido.
Você pode aqui estar se lastimando, chorando, se rasgando. Ele não está nem aí contigo. Ah, mas pastor, será que Deus não tem sentimento? Tem. A vontade dele sempre é melhor. Aquilo na qual você está te fazendo chorar hoje, depois de algum tempo, vai ser motivo de testemunha. No momento está chorando. Ah, não estou entendendo o que está acontecendo. Ah, estou largado, estou abandonado. Ah, não sei o que. Você está se esperneando. Que não aguento isso, não aguento. Deus, tu acha que Ele está preocupado do jeito que você fica preocupado? Ele não. Aonde está Deus? Ele está sempre no mesmo lugar que Ele teve. Não mudou. Deus não muda porque eu estou triste, porque perdi a minha esposa. Deus não muda porque perdi o emprego. Deus não muda porque eu joguei na loteria, não ganhei, perdi tudo. Deus não muda porque perdi meu filho, porque minha esposa abortou. Deus não muda porque meu pai morreu de câncer, porque meu filho, meu irmão morreu de Covid. Deus mudou. Não, Deus não muda. Deus está no controle de tudo. Mesmo naquilo que você está descontrolando. Mesmo naquilo que você está perdendo o controle. Ele não perde controle de nada. Ele é o que Ele é. Nada muda. Ele é imutável, maravilhoso, glorioso, soberano, grandioso El Shaddai, todo-poderoso, Deus onipresente, Deus onisciente, incomparável Ele é. Ele é santo, 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 santíssimo Deus. O seu trono é santo, santo, Ele é santo. Não mude nada. Não mude nada. No capítulo 2 desse mesmo livro que nós lemos, o Senhor disse pela segunda vez a Satanás, do versículo 1 até versículo 6. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Ele respondeu ao Senhor: diz, de rodear a terra e passear por ela. Então, ela disse o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me incitado e contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a sua mão e toca-lhe nos ossos e não na carne, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: e eis que ele está em tua mão, porém guarda a vida dele. São algumas verdades que a gente quer tirar desse texto. O primeiro dessas verdades, que Satanás aparecendo na reunião do Senhor e com seus anjos, foi quando ele foi lhe foi perguntado: da onde você veio? De rodear a terra. Por isso que eu falei aqui no começo, eu suspeito que Deus, lá na sua glória, lá no céu, sentado com seus anjos, de vez em quando, na reunião com seus anjos, de vez em quando lhe aparece o principado, né, do Guarujá, o principado do Brasil, perguntando para ele, cara, tu veio aonde? Estava lá no Guarujá, eu fui visitar lá, e passei na casa da Márcia, passei na casa do Walter, o irmão Val, é Val o nome dela? Cadê aquela irmã? Irmã Valéria. Acho que é Valéria o nome dela, esqueci. Não, passei na casa do teu servo, Irineu, passei na casa do Flávio, passei na casa do Eli, passei na casa do... Mas o que tu viu lá? O que você viu? Você viu meu servo, como ele é? Toca nele. Em contrapartida, sabe o que aconteceu? Deus postou
colocou a sua mão no fogo pelo Jó. Toca nele. Não toca nele, mas pode tirar tudo que ele tem. Ele vai continuar me amando. Satanás disse, pode tocar. Será que Deus colocaria a sua mão no fogo por você? Fala sério. De acordo com a sua fidelidade, Deus colocaria a sua mão no fogo por você? Aconteceu uma história que eu acho que já contei aqui, numa grande empresa, uma grande fábrica, estava contratando alguns funcionários. Melhor, só um funcionário só que estava precisando. E escreveram no jornal que estava contratando funcionário nessa empresa. Uma empresa de renome, famoso, ganha bem, paga bem e tal. E aí publicaram no jornal que nós queremos 10 pessoas para vir fazer teste na nossa empresa. Porém, só tem uma vaga, apenas uma vaga aqui. 10 pessoas foram para a empresa com data marcada, horário marcado, chegaram naquela empresa e aí colocaram todo mundo numa sala, cada um com sua cadeira, uma mesinha preparada, e colocaram na mesinha uma folha sulfite com uma caneta. E aí o coordenador entrou na sala, mandou todo mundo sentar. Depois disse o seguinte, vamos fazer teste, quem passar, então vai ser admitido na nossa empresa. E era 10 pessoas. Aí o orientador falou para todo mundo aí, pega papel e caneta, folha sulfite. Escreve nesse papel a letra A. Essa é a prova. Os mais sabidos começaram a falar, o quê? É só escrever nesse papel a letra A. Não, o soberbo falar que não acredito, isso é brincadeira. Não vou escrever. Não vou escrever. A maioria não escreveram. Só uma pessoa que escreveu. Terminou o tempo, o coordenador falou que então me traga o papel de volta. Escreva o seu nome. Só uma pessoa que escreveu a letra A. E o resto? Não, soberbo. Está brincando comigo, com a gente, com nossa inteligência? É só essa pessoa que foi admitida, que escreveu a letra A. Que, na verdade, o coordenador dessa empresa que fez esse teste não queria saber da história, matemática, e queria testar o caráter deles. Onde estava o caráter? Na fidelidade, na simplicidade, na obediência. Quis testar só o caráter dele. Será que o meu caráter, o seu caráter, passaria por teste? Passaria? Ou não? Se passar uma folha aqui para vocês, escreve só uma letra B. Você escreveria? Ou acharia que estou tirando um sarro de você? Aí esse pastor não tem o que fazer. Está me tirando? Escreveria? Jó passou no teste. Prova, ele passou. Não por causa de tudo que ele tinha, é por causa do caráter dele. Homem de caráter. Que era quase impossível encontrar naquela época, até mesmo hoje em dia. O que traz amigo para nós, não é o nosso caráter, é o nosso dinheiro, nossos bens. Raro encontrar homem de caráter. Raro. Não estou dizendo que não existe, existe. Ninguém anda com um homem cheio de caráter. O homem de caráter é chato. É chato. Não come o que você come, não fala o que você fala. Não anda a hora que você anda. É um homem diferenciado. Esse era Jó. Deus disse, eu posto a minha mão, coloco a minha mão no fogo por causa de Jó. Será que Deus colocaria a sua mão no fogo por causa de você? Pergunta para você, meu irmão, fala sério.
Deus colocaria a sua mão no fogo por causa de você? Não, 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 não. Vai dar azar. A segunda verdade que a gente vê aqui nesse texto que a gente leu, capítulo 2, pela segunda vez o Senhor pergunta para Satanás: observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto. E em outras palavras, você matou os seus filhos, matou os seus animais, os seus servos. Aquele era o maior rico do Oriente. Mesmo hoje sendo a maior pessoa do Oriente. Mesmo assim, ele continua me adorando. Ele me adora não pelo aquilo que eu dou a ele, mas ele me adora por aquilo que eu sou para ele. Esse é o adorador. A partir daí vem a terceira resposta de teste para Jó. As pessoas amam, Satanás diz, as pessoas amam mais a si mesmo, os seus corpos, do que ama a Deus. Esse é um fato que a gente está vivendo. Nós nos amamos mais, estamos mais preocupados com o nosso corpo do que o amor a Deus. Peça para o irmão que está no salão de cabeleireiro, na maquiagem, sei lá, no salão de beleza, fazendo esses piercing, não sei como é que chama, piercing. Vá para o culto. Tem gente que mata o culto a Deus para ir para o salão, para arrumar cabelo, para pintar piercing, não sei o quê, para pintar as unhas, parece que não usei o caixão. E culto, não quer saber do culto, não tem tempo para culto. Por quê? As pessoas estão amando mais os seus próprios corpos do que a Deus. Isso aí é evidente. Continua hoje, osso por osso, pele por pele. Deus autorizou a Satanás, então pode tocar na sua saúde, só não pode tocar, tirar a sua vida. Versículo 7. O corpo de Jó ficou com chaga, cheio de feridas abertas, cheirando mal. No meio de tantas feridas, sofrimento, a mulher de Jó chega perto do marido e diz para ele: ainda você conserva a sua integridade, Jó? Amaldiçoa o seu Deus. Já pensou aquela mulher abençoada, olhando para a fé do marido? Você ainda vai para a igreja? Ele não está orando. Para com isso. Não tem nada. Ainda quer continuar confiando nesse Deus? Versículo 10. Porém, ele diz: como fala qualquer doida, fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó não pecou, ou não murmurou, não reclamou. Pela terceira vez, Jó provou diante de Satanás que ele adorava, amava a Deus, e não pelo aquilo que ele dá, mas pelo aquilo que ele é. No versículo 11, vieram os amigos de Jó, durante 7 dias e 7 noites, ficaram ao lado dele, do lado de Jó. Cercaram Jó, 7 dias, 7 noites, Jó sentado, e Jó sem falar nada, nem uma palavra. Os amigos ao redor dele. O que ia falar? Vão compartilhar o quê? Nada. E de repente os seus próprios amigos dele que Jó esperava uma palavra de consolo, compreensão e fortalecimento, os amigos de Jó começaram a acusá-lo. Começaram a caluniar ele. Ô Jó, está em pecado. Esse é o mundo atual. Alguém está passando mal, em vez da gente ajudar? Não. A gente acusa. Mas que você pecou. Sabe por que está sofrendo isso? Por causa que você não ora. É porque você não foi na igreja no domingo passado. O pastor falou sobre isso. Sabe por que você está passando nesse perengue na sua vida? Porque você está traindo a sua esposa, o seu marido.
Sabe por que você está passando uma situação dessas? É pecado, ser religioso. Em vez de a gente ajudar muita gente que precisa nessa hora, até os amigos mais próximos, a gente só acusa, fala mal. Jó tinha esses amigos, começaram a acusá-lo, a caluniá-lo, e o motivo de todo aquele sofrimento era porque adulterou, era ladrão, irresponsável. Começaram a criticar ele com as críticas mais cruéis possível. O que Jó fez com todas essas críticas que ele ouvia dos seus amigos? Jó começou a questionar a Deus. Ele não rebateu contra os amigos. Ele não bateu a boca contra os amigos. Jó, ele perguntou 16 vezes. Quantas vezes? Ele perguntou para o Senhor, por quê? Por que, Senhor? Estou passando, o Senhor está me permitindo passar no que estou passando. 16 vezes Jó perguntou, por que, Senhor? Ele não rebateu com seus amigos, que falavam mal dele. Apenas ele começou a perguntar para Deus. E também Jó, ele fez 34, repita comigo, 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus em meio a 34 queixas? Deus me abandonou, Deus não fala mais comigo, eu não sou ninguém, por que Deus permitiu isso? Por que eu nasci? Deveria ter sido morto. Por que eu existo? Jó começou a se queixar diante de Deus 34 vezes. Agora, o que Deus respondeu? Nada. O que Deus respondeu? Que raiva, né? Já pensou você passando por perrengue? Tantas perdas, passando por dificuldade que você não está conseguindo entender por quê. Os porquês, porque está tudo, o sol cinzento. Deus está calado. Você fala, se rasga, chora. Deus fala alguma coisa, dá um sinal de vida. Oh, Senhor, atende. Às vezes a gente fica achando que o meu grito vai mudar a Deus, né? O meu desespero vai mudar a Deus. Nada. Deus não falou nem nada. Só ficou observando. Você pode estar esperneando, reclamando da vida, por causa da luta que está passando. Não quer dizer que Deus não está vendo. Deus está de olho em você. Nessa hora, Deus, Ele é professor. Ele está olhando para você no momento da prova. Deus não está distante de você. Ele está permitindo a prova para você. Deus não fala para aluno na hora da prova. Só observa. E justamente esse é o impasse que a gente sofre. A gente fica pensando o seguinte: eu estou sofrendo, Deus não está olhando para mim. Ele é cego. É? Eu estou sofrendo, Deus não fala comigo. Ele é papagaio. Eu estou sofrendo, Deus não faz nada. Deus não fazer nada no momento que você está sofrendo, isso não quer dizer que Ele seja ausente. Não confunda daquilo que Deus pode fazer. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência dEle. Ele pode estar em silêncio, mas não está ausente. Não está ausente. Ele está. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência do... Acorda. Não confunda a ausência de Deus com silêncio de... Irmão, acorda aí. Dá um beliscão na irmã que está aí. Está dormindo. Dá um beliscão gospel. Eu não gosto de gente ficar dormindo no meio do culto. Será que a palavra está fraca?
Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Repita comigo. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. E estou em casa. Estou quieto. Eu sou muito quieto. Não sou de falar muito. Isso não quer dizer que não estou em casa. Sacou? Sacou? Irene não fala muito. Quem fala mais é... O fato de não falar muito não quer dizer que não está em casa. O fato de não falar muito toda hora não quer dizer que Deus não está contigo. Ele está contigo. Ele está te acompanhando. Jó fez 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a sua resposta? Nada, não respondeu nada. Jó foi colocado em todas as áreas da sua vida. Ele foi provado, ele foi testado, praticamente em todas as áreas da sua vida. Essas provas onde Jó passou, eu vou tentar resumir por causa do nosso tempo. Jó foi tratado na área financeira, foi testado. Sabe por que Deus, sabe por que Jó te adora? Por causa do dinheiro que ele tem, que o Senhor deu para ele. Satanás diz, Jó só te ama porque ele é rico. Tem muito dinheiro. Se tirar tudo que tem, ele não irá te amar mais. Jó só te adora porque o Senhor deu a ele fazendas, boi, jumentos, e lhe deu uma família unida, filho saudável e esposa linda. Talvez seja uma das razões pela qual nós adoramos ao Senhor. Com todo respeito, como tem outras igrejas por aí, que você vê na entrevista, na televisão, as pessoas dizendo que não, a minha vida era assim assado, agora estou com 5 carros, tenho com uma fazenda, estou com uma casa com piscina, tempo todo as entrevistas falando a mesma coisa. Talvez seja essa a motivação nossa que nos traz para a igreja. Por que nós vamos para o culto, para a igreja? Porque Deus me deu uma esposa, estava encalhado. Deus me deu uma esposa, Deus me deu um marido. Deus me deu um carro, Deus me deu um emprego muito bom. Deus me deu o quê? Deus me deu uma moto lindo, uma bicicleta. Deus me deu roupa, sapato. Por isso que no próximo dia da ceia eu vou caprichar. Deus me deu tudo de bom e de melhor. O que está me movendo para a igreja, para a adoração, não é aquilo que Deus ele é, mas por aquilo que Ele está me dando. E o Satanás foi rodear, passear lá em Vicente Carvalho. O pessoal que te adora lá, se adora por causa das coisas que o Senhor deu para eles. Agora, tira o que o Senhor deu para eles. Se eles vão continuar vindo para a igreja. Tira as finanças que eles têm. Desemprego para todo mundo. Se eles vão continuar vindo para o culto. Porque o Jó só te adora por causa do dinheiro que você deu para ele. Tira o tênis que o Senhor deu para ele. Tira o celular que o Senhor deu para ele. Tira a casa que o Senhor deu para ele. Se vai continuar te adorando. Jó perdeu tudo. Mesmo assim, ele continuou adorando. Porque de quem ele havia perdido tudo, e também de onde ele receberia tudo de volta. Ele tinha essa certeza absoluta. Porque Deus tomou. Quem me deu tudo? Quem te deu tudo? Quem é? Ele toma tudo, ele trará tudo para mim. Algum problema? Porque a vida é dele. Eu sou dono dele. Ou melhor, ele é meu dono. Sou dono dele. Se ele tirou o tablet, eu vou trazer outro. Nós estamos tão apegados em bens, em coisas, em pessoas. Se a gente perder algum bem, alguma pessoa, a gente está falando o seguinte: Deus está injusto.
Injusto é você, que ganhou um bem, sem ter feito esforço nada, de nenhum. Porque a graça de Deus que te deu a casa, que te deu a carro, que te deu a família, é pela graça. Você não fez esforço nenhum. E para perder, quando você perde, diz que é Deus é injusto comigo. Fuma maconha? Come açúcar? Você come açúcar. Deus é injusto comigo, porque Deus tirou tudo. Deve estar comendo um monte de açúcar por aí. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu recebi pela graça e misericórdia. Não por merecimento eu mereci. Mereci o que você? Mereci o inferno. Mereci a sarjeta. Agora, na hora que Deus quer tirar, Deus tirou, estou triste. Para de ficar se apegando em coisas. Não fica se apegando em coisas, meu irmão. Em bens materiais. Você vai deixar tudo para o anticristo aqui nesse mundo. Tudo vai ficar para ele, anticristo. Até a sua casa, você está pagando com muito sofrimento, vai ficar para o anticristo. O anticristo vai pegar os cachorros, vai colocar tudo lá. O cachorro dele. Para guardar, criar. Se apega nas coisas celestiais. De lá. De lá. De lá. Se apega nas coisas de lá. O que é da terra que é passageiro. Olha que Jó tinha tanta riqueza, perder tudo aqui na terra. Perder tudo. A segunda tese que Jó passou, Satanás falou para Jó, ou melhor, só falou para Deus. Sabe por que Jó te adora, Senhor? É porque a saúde dele está intacta. Ele não está doente. Não tem nada. Olha o homem macho. Jó, homem alfa. Não tem nada de erro na saúde dele. Ele é um homem muito saudável, maravilhoso, bombado. Satanás disse para o Senhor: Jó só te ama porque não tem problema de saúde. Tenta colocar câncer nele. Se ele vai continuar te adorando, te amando. Coloca câncer no fígado dele. Coloca gordura no fígado dele. Se ele não vai parar de ir para a igreja. Satanás disse para o Senhor: Senhor, coloca câncer na cabeça de Jó. Coloca uma mancha na cabeça de Jó. Se ele não vai parar. Eu recebi uma má notícia essa semana. Má notícia porque, amigo, lá em São Paulo, tem um casal que, amigo da gente, me mandou mensagem. O marido, né, me mandou mensagem. Quando ele mandou mensagem, falou que: pastor, ora por mim. O que houve, irmão? E aí, no áudio que ele mandou para mim, começou a chorar. E minha esposa, ele foi fazer exame. Apareceu uma mancha aqui na cabeça. E tinha que levar ela correndo no hospital para fazer uma série de exames. Até fiquei assim comovido. Falei que calma, Deus vai agir. Deus está operando. Sabe por que Jó te adora? Sabe por que a Geni te adora? Porque é saudável. Sabe por que a Noêmia te adora? Porque ela é saudável. Sabe por que Eli te adora? Porque ele está intacta, saudável. Coloca uma doença nele, se eu vou parar de adorar. Coloca. Você consegue entender a razão das suas lutas? Para quê? Para parar você. Consegue entender a razão, muitas vezes, do seu sofrimento? E Deus coloca a mão no fogo por você. Deus confia muito em você. Mesmo a meio à dor, você não vai resistir de adorar o Senhor. Deus aposta diante do Satanás
Falei que toca na vida do meu filho. Toca no Henrique. Toca no Gustavo. Ninguém vai parar ele. A gente faz o contrário. A gente é tocado. Por que a Ângela não veio? A Ângela está com diarreia. Ela não veio, ele não veio. Por que fulano não veio? Porque o filho aconteceu. A terceira teste que Satanás fez para Jó. Ele foi falar para Deus: Senhor, sabe por que Jó te adora? Porque ele tem um casamento muito lindo, o casamento de Jó. Ele tem uma esposa muito linda. Jó tem uma esposa que obedece a ele. Uma mulher da hora. A mulher de Jó não é nervosa, é muito calma. A mulher de Jó é gato. A mulher de Jó não fala muito, não é nervosa, não é ciumenta, nunca traiu ele. Se a mulher dele começar a dar problema para Jó, vai te largar. No dia que você colocar algum problema na mulher de Jó, começa a dar de cabeça para Jó, ele vai te largar, Jó. Outro motivo pelo qual nós paramos de adorar o Senhor. Penúltimo lugar aqui, Satanás falou também para o Senhor: Senhor, Jó te ama porque tem filhos crentes, filhos lindos, filhos que frequentam a igreja, estudiosos, educados, trabalhadores, respeitosos. Se você deixar os filhos de Jó se desviarem, sair da igreja, se tornarem drogados, bêbados, traficantes, malandro, prostituto, se você permitir deixar que os filhos de Jó, de repente, abandonar a fé, Jó vai parar de adorar. Essa é a outra razão pela qual nós paramos de adorar o Senhor. Por causa dos filhos. Em último lugar aqui, Jó, só porque ele te adora, sabe por quê, Senhor? Porque Jó tem amigos. Tem o quê? Amigos. Jó é famoso. Jó é da Nike. Ele é muito conhecido. Jó tem 50 milhões de seguidores. Ele é famoso em redes sociais. Todo mundo conhece ele. Tem muitos fãs. Suas redes sociais bombando. Muitos seguidores. Agora, se o Senhor deixar Jó sozinho, ele vai te largar. Se o Senhor deixar Jó, que não tem mais amigo, vai largar o Senhor. Não tem mais ninguém ao lado dele. Estou indo para a igreja, mas ninguém olha para mim, ninguém me abraça. Eu estou sozinho. Não tem amigo aqui. Ninguém me cumprimenta. Vou largar tudo. Essa é outra tese na qual o Jó tinha que passar. Mas graças a Deus, Jó superou. Fez o quê? Ele passou na prova. Passou na prova. Com amigos sem amigos, eu vou adorar ao Senhor. Com as esposas ou sem a esposa, eu vou adorar ao Senhor. Com saúde ou doente, eu vou adorar ao Senhor. Com riqueza ou na pobreza, eu vou adorar ao Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Com os filhos ou sem filhos, eu vou adorar ao Senhor na minha vida. Porque eu adoro ao meu Deus pelo aquilo que Ele é, não pelo aquilo que Ele me dá. Por isso que Jó, em tudo, adorar o Senhor. Aprenda a adorar o Senhor. Sabe quando Jó começou a adorar o Senhor, o que aconteceu? Vá lá no final do livro de Jó, capítulo 42. Não precisa ler, não. Você encontra lá Jó, ele foi restituído por causa da sua atitude de adorador. Como ele começou a adorar, lhe foi restituído a saúde, lhe foi restituído todos os filhos, lhe foi restituído a riqueza, lhe foi restituído amigos. Esse é o Deus da restituição. Para de murmurar, para de reclamar, para de ser um crente murmurador. Em tudo dai graça. Deus está no controle da sua vida. Nunca perde a batalha. Enquanto você fica pensando que perdi, não perdeu. Você não perdeu, não. Adore, só adore. Adore. Está com dinheiro? Adore. Não tem nada? Adore. Adore. Está com amigos? Adore. Não tem amigo? Adore, Senhor. Está numa luta? Adore. Não tem nenhuma luta, graças a Deus, adore. Adore o Senhor. Tudo está se levantando contra a minha vida. Adore ao Senhor. Adore. Não pare de adorar. Essa é a adoração genuína, na qual me prostro sem interesse de material diante de Deus. Simplesmente me prostro em adoração, dizendo que, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Te amo, Senhor. Eu Te amo. Te amo, Te adoro, Te quero mais e mais na minha vida. Senhor, Tu és o único, imutável, Tu és justo, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és maravilhoso. O Senhor me deu o Espírito, o Seu Espírito. Tu és a fonte da minha vida, fonte de toda a riqueza, fonte de conhecimento, fonte de tudo que eu preciso. Tudo está em Ti, Senhor Deus. Tu és a minha força. Tu és o meu refúgio. Eu Te adoro, Senhor. Eu Te exalto, Senhor. E eu estou Te adorando não porque o Senhor me deu água, não. Estou Te adorando por aquilo que o Senhor Deus é. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé.